termo fibra ótica remete a um fino filamento de vidro com alta capacidade de transmitir ondas eletromagnéticas. É constituído de 3 partes essenciais: revestimento, casca e núcleo. O núcleo é normalmente feito de vidro dopado, dióxido de germânio mais dióxido de silício. A casca é feita de vidro puro, dióxido de silício. E o revestimento é uma camada de proteção de choques mecânicos feita de material termoplástico e um gel especial. A transmissão de dados através da fibra ótica ocorre por conta do processo de reflexão total. O núcleo da fibra apresenta índice de refração superior à casca e, portanto, as ondas eletromagnéticas lançadas sofrem várias reflexões totais no núcleo até chegarem aos seus destinos. As velocidades alcançadas são da ordem de 109 a 1010 bits por segundo e com baixa atenuação de informações por quilômetro. Os maiores produtores mundiais do material são China, Japão e Estados Unidos, que concentram uma produção de 84,1% e são responsáveis por uma demanda de 83,3%. Em 1870, o físico inglês John Tyndall demonstrou o princípio de guiamento de luz através de uma experiência muito simples. Utilizando um recipiente furado com água, um balde e uma fonte de luz, Tyndall observou o feixe de água saindo iluminado através do furo do recipiente. Assim, tivemos o primeiro relato da transmissão de luz. Em 1951, o holandês Hill e os ingleses Kaplan e Hopkins criaram algumas fibras de vidro com revestimento para guiar luz e imagens, num equipamento chamado Fiberscope. Em 1952, o indiano Nedinger Company fez a aplicação prática das fibras óticas. Em 1966, elas foram usadas nas telecomunicações e em 1988, os primeiros cabos de fibra ótica submarinas foram instalados. O uso da fibra ótica é crescente no ramo das telecomunicações devido à vasta gama de vantagens que apresenta em relação aos fios de cobre. Tem maior capacidade de transportar informações, possibilita o envio de sinais a longas distâncias devido à baixa atenuação das fibras. A matéria-prima para sua fabricação é a sílica, muito mais abundante que os metais e possui baixo custo de produção, não sofrem com as interferências elétricas nem magnéticas, além de dificultar um possível grampeamento, tem maior resistência ao tempo e às condições ambientais, e ao contrário dos fios metálicos, os fios de vidro não enferrujam, não oxidam e não sofrem com a ação de agentes químicos, e têm pequenos peso e dimensão. Os principais usos das fibras óticas referem-se a redes telefônicas, desenvolvendo sistemas de alta capacidade interligando centros de tráfegos interurbanos e cabos submarinos de transmissão, sensores de aplicação nas áreas industriais, médicas, automobilísticas e militares devido à sua resistência e pequena dimensão, confecção de mísseis teleguiados por cabos, aparelhos de endoscopia e realização de cirurgias. Através de 2 feixes que são introduzidos na garganta do paciente, o médico tem a visualização dos órgãos internos. Dessa forma, ele pode detectar qualquer anormalidade. Pesquisas espaciais, na qual é utilizada um telescópio que permite a observação simultânea de 2 astros e controle de variações de temperatura e pressão na área industrial. São 2 os principais tipos de fibra ótica: as poliméricas, cuja aplicação se dá no campo de sensores, e as feitas de sílica, que têm sua principal utilização nas telecomunicações. As fibras óticas de sílica são as que possuem produção mais expressiva, podendo ser produzidas através de 3 processos, os denominados CVD, que consiste na deposição química de vapor, OVD, deposição externa de vapor, e VAD, deposição axial do vapor, a qual será o foco das próximas discussões e conclusões. A primeira etapa no processo VAD é a pulverização de tetracloreto de germânio, de pureza 99,9%, e tetracloreto de silício, de pureza 99%, em uma chama de hidrogênio e oxigênio, com o uso de um maçarico sobre uma haste de vidro. Nessa etapa, ocorrem reações de hidrólise e oxidação do SiCl4 e do GeCl4, de rendimento 98%, gerando uma preforma porosa que se deposita sobre a haste. A cada hora são produzidas cerca de 48 gramas de preforma, sendo desses 32 gramas de sílica e 26 gramas de dióxido de germânio. A etapa seguinte inicia-se com a deposição de uma quantidade de sílica ultrapura equivalente a 1/10 da massa do tetracloreto de silício no exterior do núcleo, garantindo maior eficiência no transporte de luz pela fibra. A haste de vidro de quartzo é então retirada e o material restante levado a um forno, onde ocorre sua desidratação e purificação, através do contato com o gás cloro inserido no forno,
gerado pela oxidação dos tetracloretos de silício e de germânio na primeira etapa. O gás cloro atua na remoção do excesso de íons OH- da superfície do núcleo, proveniente de 2% da água formada pela chama de H2 e O2 na primeira etapa. Em seguida, 1,5 mol de gás hélio é adicionado para cada mol de sílica ultrapura, e a temperatura do forno, que na etapa anterior era de 1200 graus Celsius, é elevada para 1500 graus Celsius, criando assim condições para que o processo de vitrificação do núcleo passe pelo alongamento, que consiste no aquecimento para tornar seu diâmetro uniforme. 2 mols de ácido fluorídrico para cada mol de OH- ainda restante são adicionados, e através de uma reação de rendimento de 80% forma água e fluoreto, e são retirados junto com o excesso de HF ou os íons restantes. Em seguida, os núcleos são inseridos dentro de cilindro de quartzo sintético, que formará a casca da fibra. Então, o conjunto é aquecido, fundindo as duas partes e formando uma estrutura completamente colapsada, a fibra ótica.